Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler até o final do capítulo, que é no versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de quem se referia à promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, esse trecho que nós acabamos de ler, ele traz o núcleo teológico dessa carta toda. E uma leitura assim rápida, como a gente fez, de supetão, pode trazer uma certa confusão. Tem muita coisa para se falar aqui. Tem versículo aqui, inclusive, que gera debates muito grandes entre os intérpretes da Escritura. Mas nós já temos estudado essa carta e temos visto como nessa epístola o apóstolo Paulo tem falado para os irmãos da Galácia sobre a salvação que é pela fé e não por nenhuma obra. E que não é necessária nenhuma obra para ser salvo. Que não é nem possível, não é que não é necessário, que não é nem possível. E que também, uma vez salvos, não se acrescenta nada a essa obra de Jesus Cristo e não nossa, com as nossas obras também. Não existe nenhum vínculo de dependência entre a nossa prática e a obra que Jesus Cristo fez, que nos concedeu graça. A graça dada por Jesus Cristo a nós já é nossa e nós a recebemos pela fé. E pronto, não é por nenhuma obra. Não é realizando obras religiosas que a gente consegue conquistar a salvação que Deus nos deu em Cristo. Não é realizando boas obras que a gente consegue conquistar a salvação que recebemos em Jesus Cristo. Nós já recebemos, já é graça. É assim que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que o que tem um testamento, ou quando se elabora um testamento já ratificado, quando já se ratifica esse testamento, não existe nada posterior que o anule, porque ele já está determinado. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de um compromisso assumido previamente e que não pode ser mudado por um compromisso que vem depois. Quando ele fala disso e ele diz assim, olha, humanamente falando, ele está falando, olha, de acordo com as coisas da vida, vocês sabem que a lei funciona assim.
O que primeiro foi decidido não pode ser anulado pelo que vem depois. Aquele acordo já foi feito. É o combinado. Não tem um combinado que anule aquilo lá, aquilo que já foi. Aquilo lá já está combinado. E ele chama então esse primeiro estágio de promessa. E o segundo momento, que é o de Moisés, ele chama de lei. O primeiro estágio de Abraão é a promessa. O segundo de Moisés é a lei. Por isso, a lei não anula a promessa. A promessa que Deus deu para Abraão, não é anulada pela lei que Deus deu para Moisés. Explicando ainda mais, qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Ele chama Abraão, fala que ele seria pai de uma grande nação e diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E que essa bênção estaria no seu descendente. Nele, no descendente de Abraão, todos seriam abençoados. Essa é a promessa que Deus deu para Abraão. O que Deus pediu para Abraão? Nada. É um compromisso de Deus. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz esse compromisso com Abraão. Lá no capítulo 15, ele demonstra isso da maneira como eles faziam os acordos naquela época. Depois você lê na sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Ele chama Abraão, manda Abraão cortar lá 4 animais, colocar metade de um lado, metade do outro, fazendo um caminho. E o normal para se estabelecer um acordo naquela época era fazer isso e os dois que estão selando o acordo passarem no meio daqueles animais partidos. Os dois passavam, as duas partes do acordo. Com isso eles estavam dizendo, olha, eu assumo um compromisso de sangue. Se eu não cumprir esse compromisso, que eu morra como morreram esses animais. Só que na hora de passar Abraão e Deus que estavam fazendo esse acordo, o texto diz que Abraão foi tomado por um grande sono e só passou um fogo representando Deus. Deus assumiu um acordo unilateral. Só Ele é que cumpre. Essa promessa de Deus não depende da fidelidade de Abraão. Essa promessa de Deus é baseada na fidelidade de Deus. Deus passou sozinho e falou, eu prefiro morrer do que não cumprir esse acordo contigo. E ele cumpriu o acordo morrendo, Cristo na cruz. Ele assumiu esse acordo com Abraão. Estão entendendo? Deus está nos dando essa graça. Ele nos deu essa graça. É difícil, por incrível que pareça, é difícil a gente entender isso. Porque a gente está tão acostumado com troca, a gente está tão acostumado com toma lá da cá, que a gente não entende muito bem a graça. A graça é Deus dando algo para a gente. Que a gente não merece, que a gente não comprou, que a gente não fez nenhuma troca. É isso, como o irmão Kiko falou mais cedo aqui hoje. É essa graça de Deus. É isso, acabou. Só que, lógico, quando a gente ouve isso, a primeira pergunta que a gente tem é, tá bom, mas e a lei? Você falou da promessa, a promessa lá de Abraão. Mas e a lei que vem depois? Porque foi Deus que deu a lei, não foi? Foi. Foi Deus que chamou Moisés também, como chamou Abraão, não foi? Foi. E a lei que Deus deu para Moisés, que papel ela desenvolve nisso tudo? E essa pergunta, ela tem mais outras perguntas. Qual é o papel da lei no momento em que Deus a dá para Moisés? Qual é o papel da lei na história do povo de Deus? E qual é o papel da lei para nós? Para que serve essa lei, então? Se Deus já prometeu a salvação, se Deus já disse para Abraão que as famílias da terra seriam abençoadas no descendente dele, se é pela fé, uma vez que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, não obra nenhuma, mas a fé. Se a fé é a maneira de sermos justificados e acabou, a lei serve para quê? Porque a lei que Moisés recebeu, ela dizia coisas que podiam e não podiam fazer. Você pode fazer umas coisas, ou você deve fazer algumas coisas, e você não pode, é proibido de fazer outras. Essa lei serve para quê? Bom, a princípio a gente entenderia que Deus, quando dá uma lei e manda a gente obedecer, é para a gente cumpri-la e assim a gente merecer alguma coisa. Então eu vou cumprir essa lei certinho, Deus mandou fazer, eu vou fazer e lá na frente eu vou receber a minha vitória. E isso aí você pode incluir qualquer obra que você quiser, qualquer obra.
A gente pensa assim, não é? Qualquer religião. Qualquer religião. Pega lá as religiões antigas. As pessoas ofereciam sacrifício porque tinham medo dos deuses nervoso comigo. Pega lá religiões mais modernas. Olha, vou dar dinheiro ali para aquela instituição ou para aquela igreja que assim eu vou receber a bênção de Deus. Troca. A gente acha que qualquer lei, qualquer mandamento, ele é dado num acordo. Eu faço e você me retribui. Eu faço e Deus me retribui. Mas o que Paulo está falando aqui é que a lei não estava lá para fazer esse papel. E por que ele diz isso? Porque se a lei tivesse sido dada para Deus, ou por Deus, para que Moisés e os seus descendentes a cumprissem e cumprindo merecessem a salvação, não precisava de promessa. Para que promessa? A promessa estaria anulada pela lei. Vou contar uma história para vocês entenderem isso. Uma vez, minha digníssima esposa recebeu, foi um telefonema ou um e-mail, eu não me lembro direito dos detalhes. Recebeu lá uma mensagem. E era uma empresa falando o seguinte, olha, nós temos aqui uma oportunidade para você. Na verdade, nós temos um presente. Um presente para você. Você lembra disso? Nós temos um presente. Um presente para você e para o seu marido. E o presente é o seguinte: vocês vão receber um jantar. Vão receber era um jantar? Era uma viagem? Era uma viagem, né? Eu estou confundindo com outra história. Vocês vão receber uma viagem. Vocês vão receber uma viagem. É isso. Vocês foram sorteados e vão receber uma viagem. Só precisa vir aqui para pegar aí sua viagem, tá bom? Aí ela me ligou e falou, a gente recebeu esse negócio aqui. Então é só ir, a gente vai, se for alguma coisa, algum enrosco, a gente fala, não quer e vamos embora. Mas, né, aí a gente foi, né, naquele escritório onde a gente ia receber um presente, que era uma viagem. Quando chegamos lá, o presente tinha uma condição. E a condição é a seguinte, não, tudo bem, mas você tem que ficar aqui meia hora ouvindo a gente falar sobre o nosso produto. Meia hora a gente fica, né? Aí ficamos. Aí tinha outra coisa. Mesmo que você ficasse, mas não adquirisse o produto, você seria... Tinha um rolo lá na viagem. A viagem não era assim. Tinha umas outras taxas que, na verdade, anulavam o presente. Então não era só ir, não era receber, era ir, ficar meia hora e pagar pelo produto para ganhar aquela viagem que na verdade não era nada. Tem gente que acha que a fé é assim. Deus fala para a gente, vou te dar um presente, que é a salvação. Aí quando você chega na igreja e fala, mas não é só isso. Eu até te dou a salvação, mas você precisa fazer isso. O desfecho da história foi que a gente entrou pelo cano e contratou o produto e ficamos desesperados depois com medo de não conseguir pagar, mas graças a Deus a gente conseguiu cancelar e deu tudo certo. Não teve problema. Isso é muito, muito persuasivo. E a gente aprendeu. A gente estava no início do nosso casamento e a gente aprendeu. Nunca mais a gente entrou nesse rolo. Mas olha só, você viu isso? Tem gente que acha que a fé é assim. Deus oferece para você um presente. Aí você fala, opa, quero. Eu falo, mas calma. É um presente, mas você tem que fazer umas certas coisinhas aqui para ter acesso a esse presente todo. Entendeu? E aí vai acumulando. Mas a fé não é assim. A nossa fé não é assim. Deus disse que nos deu um presente e acabou, Ele deu. E esse presente é a salvação em Cristo Jesus. Ele deu. Ele deu. Se você crê nisso, acabou. Você crê nisso. Se você não crê nisso, aí você não vai receber esse presente. Isso aí não existe. Pronto, tudo bem. Se ligou o telefone. Mas se você crê, é o seu presente. Simples assim. Simples assim. Não tem custo. O custo quem assume é o próprio Deus, que é a morte de Cristo na cruz. Ele que assumiu. Acabou. Mas aí vem a outra pergunta. Se a lei pudesse nos salvar, a promessa seria anulada. Mas do jeito que eu estou falando, a promessa está tão exaltada que a lei parece anulada. Mas por que a lei está anulada? Não, ela não está. É que o papel da lei não é nos salvar. O papel da lei é demonstrar a necessidade da salvação. Entendeu?
O papel da lei é mostrar como nós estamos necessitados dessa salvação. É mostrar como nós somos incapazes de nos salvar. Para isso que a lei existe. Ela não existe porque a gente vai conseguir cumpri-la. Ela existe para mostrar que a gente não consegue cumpri-la. E porque não conseguimos, precisamos da promessa. Precisamos da promessa porque é a promessa que nos sustenta. É a promessa de Deus em Abraão, manifestada em Jesus Cristo, que significa a nossa salvação. O presente de Deus. Você precisa desse presente, porque você não é capaz de se salvar. A lei demonstra que você não é capaz de se salvar. Entenderam? Tudo bem? Então é isso, a centralidade, o núcleo teológico dessa questão aqui nessa carta é isso. E aquelas pessoas que estavam chegando lá na Galácia e falando assim, olha, vocês precisam acrescentar obras aí nessa fé de vocês para ir se aperfeiçoando. Vocês precisam fazer algumas coisas para irem se aperfeiçoando. Essas pessoas estavam erradas, porque elas estavam falando de um Deus que tinha dado aquele golpe que a gente quase caiu. Caiu e conseguiu sair. Deus fala, eu dou um presente, mas não é bem um presente. Essas pessoas estavam fazendo isso. E muitos e tantos crentes e cristãos, depois disso, caíram nesse erro também. E começaram a afirmar que Deus dá um presente, mas você também precisa fazer alguma coisa. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, dito tudo isso, não significa que a nossa vida será uma vida levada pela nossa própria vontade. Uma vez que você reconheceu que é pecador e incapaz de se salvar, uma vez que a lei mostra como você está impossibilitado de andar com Deus, uma vez que a lei funciona como um tutor, como Paulo fala aqui, aquele que pega a criança pela mão e a leva e não deixa ela escapar, aquele que tenta ensinar e mostrar para onde ela deve ir, e que faz assim, se a lei é isso, ela não é ruim. Porque você pode pensar assim, bom, mas a lei então ela é ruim, porque ela não pode me salvar, ela só mostra como eu sou pecador, com o pecado vem a morte, então eu preciso da salvação, então eu pego a salvação em Cristo, e a lei é lei ruim, eu vou abandonar a lei. Não, a lei é boa. Eu é que sou ruim e não consigo cumpri-la. Deus então cumpre ela por mim em Cristo. E agora, como é que eu vivo? Quando você é criança, você precisa de alguém ali em cima de você. Um pai, ou um tutor, o professor, a professora, está ali, em cima. Porque você não tem responsabilidade sobre si mesmo. As coisas que o pai, o professor, o tutor, seja quem for, fala para você, são ruins? Não são ruins. De vez em quando você erra, de vez em quando sim, quando você é criança. Quando você é adulto, você não precisa mais do tutor. Mas significa que você vai abandonar aquelas práticas que são práticas corretas que eles te ensinaram? Não, agora essas práticas estão em si. Por isso que aquilo que Deus mostrou que é bom e ruim, continua sendo bom e ruim. Sempre. Não matarás. Não pode matar ainda. Continua sendo. A gente chama de lei moral de Deus, não é? Aquelas coisas que Deus fala que são certas e erradas. A lei moral de Deus, a moralidade de Deus não mudou. O que é justo continua sendo justo. Tanto que é repetido no Novo Testamento. Isso tudo é repetido. Não pode matar, e não é só não matar, não. Jesus Cristo vai falar, olha, o problema não é só matar, o problema é você já ter o ódio no coração. Aí você já matou o outro. Você falar raca, você é um homicida, você é réu de sangue. Não cobiçarás. Não, o problema não é só, ou não adulterarás, desculpa. O problema não é só adulterar. O problema é olhar com lascívia. Aí já... Jesus Cristo vai mostrando como a lógica dentro da graça é uma lógica muito mais profunda do que a lei do Antigo Testamento. Só que a nossa salvação não depende disso. É porque nós fomos salvos, é porque nós temos a graça que nós mudamos a maneira de viver. E não para sermos salvos, não para termos a graça, porque senão não é graça. É porque existe uma promessa que a gente vive uma vida como gratidão a Deus. Por gratidão. Porque Deus me amou, eu vivo essa vida com gratidão. Se você chega para uma pessoa e fala, eu vou te dar um presente, mas para isso você precisa fazer isso.
a pessoa pode falar, vale a pena, vou fazer. E fazer, e no final receber a recompensa dela. Mas aí não foi um presente, foi uma recompensa. Agora você fala, vou te dar um presente e dá para alguém. A pessoa recebe um presente. E ela fala, nossa, mas que legal. Puxa, um amigo, né? Um amigo me deu esse presente, que legal. Olha, muito obrigado. E ali se cria uma relação, e uma relação de bem para com os dois, e que os dois vão andando e um vai ajudando o outro. Ninguém está ajudando porque quer ganhar mais alguma coisa lá na frente. Não, está ajudando porque lá atrás se criou um vínculo. A gente com Deus caminha junto. Deus nos abençoando e nós respondendo com adoração, porque lá atrás Ele nos salvou. Ele não disse, eu só vou te dar a salvação se você cumprir isso. Não, eu te dei. Puxa, Deus me ama mesmo, né? Mandou Jesus Cristo para morrer por mim. Como é que agora eu vou viver a minha vida ofendendo a Ele? Não, viver uma vida com gratidão a Ele. Esse é o efeito da transformação do nosso andar. Por isso que quando a gente está preso no pecado, e eu sei que eu já falei isso no domingo passado, mas vou falar de novo porque isso é muito importante. Quando a gente está preso no pecado, quando a gente está lutando com o pecado, quando as tentações vêm, quando a gente está difícil, quando a gente cai e se recupera e levanta, não, eu vou caminhar, e depois a gente cai de novo. Olhar para Deus como um Deus que vai te punir por essa queda, não é entender plenamente o Evangelho. Mas olhar para Deus como um Deus santo, que te ama e a quem você ofendeu, isso é mais transformador, isso é mais libertador. Isso é mais libertador. Porque Deus é um Deus que te ama, e porque Ele te amou, você deve viver em santidade, porque a sua vida foi transformada por essa dádiva de Deus. Entendeu? Quer ser mais santo? Medite mais no que Jesus Cristo fez. Quanto mais você olhar para a cruz, mais santo você será na vida. Não é tenha mais medo de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então não tem, a manifestação do amor de Deus na nossa vida não é motivada pelo medo. É motivada pelo constrangimento do amor de Deus por nós. O amor de Cristo nos constrange. E a gente muda a caminhada. É assim que o Evangelho nos transforma, completamente diferente dessas religiões antigas que eu falei, que você tem que fazer troca. Não. Entenderam? Então Deus deu uma promessa, eu vou abençoar a humanidade. E isso depende de mim, sou eu que estou fazendo isso. Não é você, Abraão, sou eu. E ele foi e fez. E fez. E aí, antes de Cristo, ele manda Moisés. Moisés, olha só. Recebe a lei aí. Ninguém pode matar, ninguém pode roubar, ninguém pode mentir, não pode ter outro Deus, não pode carregar o meu nome em vão, não pode, tem que guardar o sábado, tem que... Tá ouvindo tudo isso? Olha, isso aqui não pode comer, aquilo lá, tal. Fala um monte de coisa. Mais de 600 mandamentos. Aí Moisés pega aquilo e fala, olha, tem que seguir isso aqui. Aí quando o povo errava, o que tinha que fazer? Oferecer sacrifício. Por quê? Porque Deus gosta muito de ovelhas, de cordeiros sacrificados? Ele tem uma predileção por cordeiros sacrificados? Não. Para ensinar aquele povo que Deus é um Deus perdoador. E aí tem um detalhe maravilhoso no livro de Levítico que concentra muito a lei de Deus. O livro de Levítico ele tem uma maneira de se organizar, e no meio do livro, no centro da história, tem os mandamentos sobre a cerimônia do sacrifício pelo perdão do povo. Porque o centro da lei de Deus é apontar para o perdão de Deus. A lei que Deus deu a Moisés era para mostrar para o povo que o povo era pecador, mas Deus era um Deus que perdoa. E assim a gente conhece o amor e a graça de Deus. Se você tem uma religião que fala, olha, você tem que cumprir a lei, senão você vai para o inferno, essa religião está fazendo uma troca. Esse Deus não é um Deus de graça. Não é um Deus perdoador. Se você tem uma outra religião que diz, não, acabou, não tem vida, você pode viver do jeito que você quiser, se entrega no pecado, não existe negócio de pecado. Também não é uma religião que ensina o perdão, porque só tem perdão quando tem ofensa. Se não te explica o que é ofensa, não tem perdão. Se alguém chegar para você assim, bater no seu ombro e falar, olha meu irmão, quero te dizer que eu te perdoo, viu? Você fala, ué. Você nem fica feliz, você fica encucado, né? Ué, me perdoa do que eu não fiz nada? Sai para lá. Me perdoa.
que foi que eu fiz? Você acha? Mas tem muita gente pregando o evangelho assim. Não explica que o amor de Deus se manifesta em perdão. Fala assim, não tem esse negócio de pecado, não tem nada disso. Não tem nada disso. Deus resolveu, assim, não tem qualquer coisa, vive do jeito que quiser, mas olha, o importante é você ser consciente disso e tal. Aí a pessoa olha para Deus e fala assim, mas esse Deus não é um Deus de graça não, porque Ele só deu o que eu merecia, eu não fiz nada de errado. Então a lei mostra que a gente é culpado e fez coisa de errado sim, mas a promessa deixa a gente tranquilo ao dizer, olha, você é culpado, mas Deus pagou. E você fala, nossa, eu tinha esse monte de problema, esse monte de ofensa, mas Deus me perdoou. Que Deus maravilhoso, vamos caminhar junto. E a gente anda junto com Deus. Esse é o efeito individual. Mas eu disse tudo isso para chegar também num efeito que é um efeito coletivo, numa transformação da nossa mentalidade em relação ao próximo. Olha lá nos últimos versos desse capítulo 3, a partir do versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por que esse texto está aqui? 2 motivos. Primeiro, alguns podiam olhar para essa história toda e falar, não, beleza, mas Deus abençoou o descendente de Abraão, então são só os que são filhos de Abraão. É uma promessa de Deus para o seu povo, para o pessoal que é filho de Abraão. Quem veio de outras linhagens aí, perdeu. Quem é filho de Ismael, quem é filho de Esaú... Não, Esaú era descendente, né? Quem que é? Quem é filho dos outros irmãos de Abraão, esse pessoal todo aí tá fora. Só filhos de Abraão. Os outros têm que conquistar. Para esses tem promessa, para os outros tem que conquistar. Isso colaria muito bem com os Gálatas, porque eles eram gentios, eles teriam que fazer obras. Então, por isso, Paulo fala, todos são filhos de Abraão, porque estão em Cristo pela fé. Pela fé foram adotados como filhos, são filhos de Abraão. Mas, esse é o primeiro ponto, mas tem um segundo ponto, que é o problema da divisão dentro da igreja. Gente, esse negócio de racismo, xenofobia, essas coisas já existiam naquela época. E o judeu se considerava mais especial do que o gentio. E o gentio se considerava mais inteligente do que o judeu. E às vezes havia conflitos dentro da igreja. E há um monte de textos na palavra de Deus para resolver esses conflitos. Romanos começa tentando resolver um conflito desse. Efésios tenta resolver um conflito desse também. E aqui nos Gálatas também Paulo traz essa questão. E aí ele diz, todos os que são adotados em Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Todos os que são herdeiros da promessa são parte da família de Deus. Então agora não existe mais distinção diante de Deus entre quem é grego e quem é judeu. Quem é escravo e quem é livre. Quem é homem e quem é mulher. Diante de Deus, todos têm duas realidades. Uma, pecou e ofendeu a Deus. 2, Deus deu graça em Jesus Cristo. Tanto o fato de nós termos pecado, como o fato de Deus ter enviado Jesus Cristo para todos os tipos de pessoa, fazem com que nós olhemos uns para os outros, retomando a unidade original, olhando para nós como seres humanos, e não mais como etnias diferentes, raças diferentes, sexos diferentes. E isso é muito importante, porque nós vivemos numa época em que há um monte de problemas nessa questão. Nós vivemos numa época que às vezes a gente se apega à identidade nacional e até mistura a identidade nacional com a fé em Cristo. Isso é muito complicado, meus irmãos, muito complicado. Cuidado com isso. A Bíblia, o Novo Testamento, ele gasta um tempão falando contra o nacionalismo. Você sabia disso? É um pouquinho anacrônico usar a palavra nacionalismo, mas muitos comentaristas usam, eu vou usar. Que nacionalismo? O judeu
que se dizia da nação especial. E tanto o Senhor Jesus Cristo, contando parábola do bom samaritano, falando para os discípulos que não é para jogar fogo na cabeça dos samaritanos, conversando com a mulher samaritana, tanto Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo, falando aos romanos que não tem mais essa questão, os dois e outros falam que o judeu não é em nada especial diante de Deus. É pecador como todo mundo. Paulo chega a falar no capítulo 3 de Romanos que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Quem? Judeu, gentil, todo mundo, tá? Todo mundo. E ele gasta 3 capítulos para explicar isso. E aí a gente chega e fala assim, olha, amar a pátria. E toma a pátria, o patriotismo, o nacionalismo, como uma identidade que nos divide. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nacionalismo já enganou um monte de crente na história, viu? Um monte de crente na história. Crentes nacionalistas alemães subscreveram o que Hitler dizia. Cristãos nacionalistas italianos, Mussolini. Um monte. Porque o nacionalismo nos leva a odiar primeiro o estrangeiro. Espera aí, sai daqui. Eu não quero esses outros povos de outras nações aqui, não. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Esse negócio aí de vir estrangeiro para cá. Roubar os nossos empregos. Então cria xenofobia. Mas cria também divisão dentro da sociedade. Porque o nacionalista olha para o outro e fala, você não é tão nacionalista como eu, você é um traidor. E ao invés de ser uma grande identidade nacional, na verdade, é um pensamento super divisivo. E aí Paulo chega e fala, não tem mais esse negócio de brasileiro e estrangeiro. É todos um em Cristo. Na verdade, ele está falando de judeu e grego, né? Mas dá para a gente traduzir. Racismo, mesma coisa. Mesma coisa. Você não pode olhar para alguém de outra etnia e dizer que essa pessoa, de alguma maneira, está inferiorizada diante de Deus. Porque todos são unidos apenas com 2 princípios. Todos pecaram, e todos receberam a graça de Deus, como fala lá em Tito capítulo 2. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Cristo é enviado para salvar o mundo todo. O mundo todo é condenado e Cristo é enviado para salvar o mundo todo. Aí você fala, não, beleza, mas como é que eu vou justificar racismo com a Bíblia? Não dá mesmo, mas justifica, de várias maneiras. Durante toda a Idade Média, criou-se um pensamento antissemita na Europa, e em outros lugares também, mas na Europa especialmente, porque diziam que os judeus eram os que tinham matado Jesus. Então Jesus morreu para salvar todo mundo, menos os judeus que mataram ele. Esse aí não. Esse pensamento que desembocou depois no nazismo, surgiu de uma leitura equivocada da Bíblia. Da mesma maneira, alguns vindos da Europa para a América, quando se encontraram com os indígenas aqui, se questionaram se eles eram ou não alvos da graça de Deus. E a mesma coisa aconteceu com irmãos protestantes que foram para o sul da África, onde hoje é a África do Sul, e lá consideraram que aqueles habitantes originais não eram escolhidos, eleitos para ser salvos. E poderiam, então, dizimar aquela população. Leitura errada do que a Bíblia fala. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Machismo, mesma coisa. Homem e mulher. Não tem mais homem e mulher. Cristo. E aí quando você vê alguma situação em que o machismo está sendo manifestado, você precisa lembrar o seguinte: o mesmo sangue derramado pelo homem foi derramado pela mulher. Os mesmos equalizadores, todos pecaram, e Cristo morreu pelo mundo. Os mesmos equalizadores estão para homem e para mulher. Tem gente que pega o fato de Jesus ter encarnado homem e faz disso uma coisa como se o homem, sexo masculino, tivesse uma identificação maior com Cristo do que a mulher. Tem gente que faz esse caminho. Mas não é isso que o texto está falando aqui. O texto está falando o contrário. Não existe homem e mulher nessa situação. Claro que existe homem e mulher, tem um monte diferente aqui. Mas nessa situação de ser salvo, não existe. Só tem um mediador. Não precisava ter 2, um homem e uma mulher. Só precisa ter Cristo. Porque Cristo, e entendam isso, meus queridos,
Cristo não veio estabelecer um padrão de masculinidade. Ele veio salvar a humanidade. Ele é o único mediador de homens e de mulheres. Homens podem olhar para Cristo e se identificar com ele? Pode. Mulheres também. Ah, mas não consigo me identificar plenamente porque ele não era mulher. Ou ele não é mulher, porque tem corpo, né? Não é mulher. Não, você pode se identificar plenamente com Cristo. Porque não é esse aspecto do evangelho que é o aspecto salvífico. Como não é o fato dele ser judeu. Quem é judeu pode se identificar com Cristo? Pode. E quem não é? Também. E por isso que é um problema quando a gente começa a achar que a questão do Cristo crucificado e do Jesus histórico, Jesus que viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, é uma questão que a gente precisa pegar esse Jesus e identificar ele com todo mundo. Aí tem gente que vai falar assim, olha, Jesus era de esquerda. Aí vai ter outro que vai falar, não, Jesus era de direita. Aí vai ter outro que vai falar para Jesus e falar, não, Jesus era branco. Outro, não, Jesus era preto. E vai ter até gente que vai falar, Jesus era homem. Não, Jesus era mulher. Tem até isso. Não é esse o sentido que a palavra de Deus nos mostra. Ela mostra outro sentido. E o sentido que ela nos mostra é Cristo, Deus homem, nos salva pelo seu sangue. Nisso nós somos equalizados. Porque o mesmo sangue derramado pelo branco foi derramado pelo negro, foi derramado pelo oriental, foi derramado pelo árabe, foi derramado por todo mundo. O mesmo sangue derramado pelo homem foi derramado pela mulher. Isso nos equaliza. Mas não tira a nossa responsabilidade de perceber que, apesar de Deus ser gracioso com toda a humanidade, a realidade não é igual para toda a humanidade. Que aí é um outro problema de leitura desse texto. As pessoas chegam nesse texto e olham assim, olha, não tem mais esse negócio. Não tem mais esse negócio de raça, de homem, de mulher. Então é tudo, esquece, para de falar desse negócio. Para. E ignora que no mundo tem, no mundo é diferente. No mundo é diferente. O que homem passa, mulher não passa. O que mulher passa, homem não passa. O que branco passa, negro não passa. O que preto passa, o branco não passa. É diferente. E o nosso caminho não é olhar e falar, olha, não fala mais de racismo na igreja porque acabou. Jesus morreu por todo mundo, não existe mais negro e branco, só existe Cristo. Todo mundo é um em Cristo. Não! É o contrário. É olhar e falar, o mesmo sangue derramado por mim foi derramado por aquele que sofre injustiça. E porque Deus foi tão gracioso com ele, eu não posso poupar esforços para também ser amoroso com ele. Para também livrá-lo de uma situação de injustiça. E isso se aplica a todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Esse texto não está aqui para dizer, olha, acabou, não tem mais conflitos sociais, não tem grupos injustiçados e grupos privilegiados. Não, não. Esse texto está falando, olha, diante de Deus, todo mundo recebeu graça. E quando você olha para o mundo e vê desgraça, seja agente de graça. Seja agente de graça. Por isso Paulo pode falar que não há escravo nem livre, mas quando ele vai escrever em Efésios capítulo 5, ele fala, olha, senhores, tratem os escravos com todo respeito. Ué, mas não tem? Não tem, claro que tem. Mas o jeito que você vai tratá-lo é como um ser humano amado por Deus e não como um instrumento inanimado, como diziam alguns filósofos antigos. Um instrumento animado. Você vai tratar como um ser humano, resgatado pela cruz. Ou pelo menos com o alvo de ser resgatado pela cruz. Ele pode não ter crido, mas Jesus morreu por ele. Entendeu? Quando a gente olha para qualquer situação em que haja retirada de dignidade humana, a gente precisa lembrar que Jesus morreu por aquelas pessoas, queridos. Precisa lembrar. Por todas as pessoas. Por todas. Porque todo mundo diante de Deus era culpado e merecia o inferno. Não existe nenhuma pessoa para a qual você pode olhar e falar, bom, essa aí merece ser desumanizada. Não existe. Por isso também, muito cuidado com a expressão da nossa sede de justiça pessoal. Ter sede de justiça só é bênção, como fala lá no Sermão do Monte, quando nós aguardamos o cumprimento dessa justiça, ou saciamento, saciedade dessa sede, por Deus e não pelas suas próprias mãos. Jesus Cristo não fala, bem-aventurados que têm sede de justiça e matam sua sede. Não. Bem-aventurados que têm sede de fome de justiça, porque a promessa vem.
o reino se manifestará. Esses são bem-aventurados. Por isso não queira nada que faça com que você julgue que o outro é menos digno, menos humano do que você. Dito tudo isso, eu quero falar do que eu considero que é a maior heresia que a igreja brasileira hoje pratica. A maior heresia que a igreja brasileira pratica é opor evangelho a direitos humanos. Porque não existe direitos humanos se não for pelo que a Bíblia falou que todo homem é salvo, é amado por Deus. Esse é um fundamento transcendental dos direitos humanos. Quando a humanidade perder esse fundamento, nós vamos continuar dizendo, não, peraí, todos os homens são iguais. Por quê? Porque está escrito lá na Declaração do Homem e do Cidadão, lá do século XVIII? Não. Porque a Bíblia disse que a gente veio tudo de Adão. E a Bíblia disse que a gente é tudo alvo do amor de Deus manifestado no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Negócio de direitos humanos para humanos direitos, tem uma resposta: não existe humano direito. Estão entendendo? Não existe humano direito. Todos nós somos pecadores. A lei se cumpre, a gente tem um advogado aqui que trabalha, com esse monte de questões. A lei se cumpre e tem todas as questões da autoridade que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 13. A justiça deve ter sido posta como uma concessão de Deus para não deixar a gente virar uma barbárie. Graças a Deus por isso, graças a Deus pelas autoridades, pelas leis, graças a Deus porque isso tudo existe. Porém, nenhuma pena desumaniza ninguém, porque mesmo os presos são alvos da graça de Deus. Você já reparou que Jesus mandou visitar os presos, mas nunca disse por que eles foram presos? Estive preso e foste visitar-me. Você viu preso por quê, Senhor? Porque se foi tráfico de droga, eu não vou visitar, não. Agora, se for perseguição religiosa, mais do que justo. O sangue de Jesus derramado por nós mostra que Deus é um Deus que está numa disposição de promessa para toda a humanidade. Prometida para Abraão e manifestada em Cristo. Nós não podemos ter uma visão que desumaniza as pessoas se nós estamos pregando o evangelho para pessoas. Então a gente vai levar o evangelho porque a gente acha que todo ser humano é digno. É digno de ouvir o evangelho porque todo ser humano carece do evangelho. Então a gente vai. Eu sei que isso parece muito firme. Não vou nem dizer forte, vou dizer firme. Porque não é forte, firme. Mas é muito mais firme, era muito mais firme quando Paulo escreveu isso aqui. Eu não estou exagerando o que Paulo está escrevendo. Na verdade, para os ouvidos de vocês que já estão acostumados com questões de direitos, com humanidade, com todo esse debate, isso aqui é suave. Para a sociedade daquela época, isso era revolucionário. Revolucionário. Não existia religião universal. Paulo falar que Deus resolveu abençoar todos os seres humanos e não importa de que povo eles são, isso é revolucionário. Jesus Cristo chegar para a mulher samaritana e falar: o problema não é que vocês adoram o Deus errado, vocês adoram quem vocês não conhecem, mas eu estou aqui para salvar você também, porque agora acabou esse negócio de templo. É só adorar em espírito e em verdade. Isso é revolucionário. Os discípulos demoraram de entender isso. O livro de Atos é um livro inteirinho para mostrar como essa mentalidade foi mudada. Teve que fazer uma reunião em Jerusalém para falar: e aí, pessoal, peraí, esse pessoal que se converte ao cristianismo tem que virar judeu ou pode continuar vivendo como eles são? Não é fácil, não era fácil de entender naquela época. Para nós hoje é muito mais fácil. Se eu falar para você assim: olha, o evangelho veio só para o brasileiro, você fala: que absurdo, que maluquice é essa? Deus ama mais o Brasil. A gente até fala Deus é brasileiro, mas não é não, Mas a gente fala, mas com brincadeira. Mas você fala: não, Deus ama mais o Brasil? Você vai falar: que maluquice. Mas se alguém falasse: não, Deus ama o seu povo, os judeus. Amém, é isso mesmo. Entendeu? Era muito mais forte naquela época. E o fato da gente achar que isso talvez seja um pouco controverso para a nossa época, mostra o quão pesada é essa heresia da qual eu disse. Não existe classe de pessoas diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz.
Então, para todos os seres humanos de qualquer grupo, nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho vem com a graça de Deus. Deus te ama. Começa assim, Deus te ama porque Deus é bom. Agora, como é que o amor de Deus se manifesta? Perdoando você pelo seu pecado, porque você é mau. E apesar disso, Ele te ama. Ele te ama. E pronto. E aí a gente vai andando. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, porque cada um é tocado por questões diferentes. E se a gente não ficar atento, a gente ignora a dor do próximo. O pastor Micah Edmondson, um pastor americano, ele disse que nós estamos tão entrincheirados nas nossas ideologias que nós estamos impossibilitados de cumprir o mandamento de chorar a dor do próximo. Esse pastor é um pastor americano, negro, e que estava falando para uma plateia de pastores reformados sobre a relação do evangelho com o racismo. Quando a gente acha que defender o direito dos que são oprimidos e excluídos na sociedade é coisa de esquerdista, ou é coisa de direitista, ou é coisa de qualquer coisa, nós estamos ignorando o que Jesus falou e o que Jesus fez. Porque amamos as pessoas ao ponto de pregar o evangelho da salvação, amamos com todo o resto que é menos importante, mas que continua sendo importante. Se não fosse assim, Tiago não ia dizer, olha, não adianta nada você falar para alguém que tem fome, olha, vai em paz, Deus te abençoe. Vou orar por você. Não, tem que dar comida. Não adianta nada chegar para alguém que está sendo oprimido, para alguém que está sendo desumanizado nas cadeias, e falar para ele, olha, vou orar por você. Mas é isso mesmo. Você queria ter uma vida mais humana? Não cometesse esse crime. Não é assim. Você é um ser humano. Eu te amo. Eu te visito, eu prego o evangelho. E eu quero que você tenha um tratamento digno. E isso inclui todos os grupos de pessoas que você pode pensar. Amém, queridos?